No meio do cerrado brasileiro surgiu uma cidade moderna, simbólica e completamente planejada. Brasília não é apenas a capital do nosso Brasil, ela é um marco histórico nacional. Mas como essa cidade surgiu do nada? E por que ela foi construída ali? Fica aqui que eu vou te contar tudo isso. Antes de Brasília se tornar a capital brasileira, outras cidades receberam esse título. A primeira delas foi Salvador, na Bahia. Ela foi instituída pelo rei Dom João III em 1548. O principal motivo de terem escolhido esse lugar como a capital era pela sua localização, um tiquinho mais perto de Portugal. Sem falar que foi naquela região que se formaram os primeiros engenhos de açúcar. Mas em 1763, o Brasil passava pelo ciclo do ouro. Por essa razão, a capital foi mudada para o Rio de Janeiro. Agora você vai me falar, mas as principais minas de ouro ficavam principalmente em Minas Gerais, por isso esse estado tem esse nome. Você está certo, pequeno gafanhoto. Mas lembra do meme que você curtiu? Que falava que Portugal estava com nosso ouro? Pois é, como o ouro saía de Minas Gerais e ia para Portugal, criatura? Isso mesmo, saía de navio do Rio de Janeiro. Então nada melhor do que essa cidade se tornar a capital do Brasil. Inclusive, até hoje, muitos gringos acham que o Rio de Janeiro é a nossa capital. Ah, e só a título de curiosidade, quando a família real chegou no Brasil, em 1808, Salvador voltou a ser a capital por um curto período de tempo. A ideia de mudar a capital do Brasil para o interior do país não surgiu com Juscelino Kubitschek. Desde o Império, havia planos para afastar o centro do poder lá do litoral e integrá-lo ao interior. Se analisarmos geopoliticamente, uma capital no interior do país é o ideal. Primeiro, em um possível ataque ou guerra, a capital seria mais facilmente protegida. E no quesito administrativo, também facilitaria para comandar o país. Em 1813, o jornalista José Hipólito da Costa já escrevia sobre o quanto era perigoso ter o Rio de Janeiro como a capital, por ser uma cidade litorânea. E pior, estar no caminho bem facilitado dos navegantes. O José Bonifácio também apoiava essa ideia. E essa ideia era tão sólida que eles inclusive escolheram o nome dessa nova capital, Brasília. Se você analisar com detalhes a nossa primeira Constituição de 1824, tem menção a Brasília. Durante décadas, ou melhor, séculos, essa ideia de mudar a capital para o interior do país sempre foi discutida por políticos, geógrafos, historiadores e outros acadêmicos. Inclusive, análises de onde seria o melhor local era debatida. E uma dessas ideias era mudar a capital para o Planalto Central, onde tinham as nascentes do Rio São Francisco, do Rio Amazonas e do Rio Paraná. Várias expedições foram feitas para a região para determinar melhor o local, mas como sabemos bem, Brasília não foi fundada no século XIX. Foi só nos anos de 1950, com o presidente Juscelino Kubitschek, que a ideia ganhou forma. Com o lema 50 anos em 5, JK colocou a construção da nova capital como uma das principais metas de seu governo. Então, ele construiu Brasília e fim. Now the world don't move to the beat of just one drum. Brincadeira, não foi tão simples assim. Há um documentário muito interessante onde o próprio JK conta como foi a construção da capital Brasília. Vou deixar aqui embaixo o link para você assistir inteiro, caso tenha interesse. Mas o que me chamou mais atenção foi que, em um dos seus comícios, o presidente, que na época era candidato, disse que cumpriria todos os artigos da Constituição, porque isso seria muito importante para o avanço do país e tal. Mas havia um pequeno trecho da Constituição de que ele não havia se atentado. Sim, aquela menção a mudar a capital do país para o interior. Ou seja,
Brasília. Porém, Brasília não estava nas minhas cogitações. Eu havia declarado que era indispensável para o desenvolvimento do país paz, tranquilidade, e que esta só se obtinha com um respeito integral à Constituição, donde a minha resolução inabalável de cumprir artigo por artigo da Constituição de 1946, que era a que regia os destinos do Brasil. Quando me pus à disposição do público, o Toniquinho, como se chama o rapaz de Jataí, perguntou-me: Vossa Excelência acaba de afirmar que vai cumprir artigo por artigo da Constituição. Sendo assim, Vossa Excelência deve se lembrar que no artigo 4º das disposições transitórias da Constituição estabelece que a capital da República deve ser construída no Planalto Central. Vai Vossa Excelência construir a nova capital? Confesso que até aquela altura eu não havia pensado nesse assunto. Mas isso foi apenas uma promessa de um candidato a presidente e ele não iria cumprir, né? Pasmem, ele cumpriu. Colocando em prática o seu slogan, 50 anos em 5, os planos da construção de Brasília começaram a sair do papel. Isso não significava apenas uma mudança do local da capital do país, mas também uma expansão da região oeste do nosso país. Ou seja, esse gesto faria com que a densidade demográfica da região centro-oeste aumentasse, além da economia, que também iria se expandir na região. O primeiro passo era arquitetar como seria a cidade. Então, arquitetos e engenheiros fizeram diversos desenhos de como seria o layout da nova cidade. E o desenho escolhido foi de Lúcio Costa, com seu icônico desenho de avião. Particularmente, eu acho muito genial e lindo esse formato de avião. Sem falar dos fabulosos prédios feitos por Oscar Niemeyer. As obras, então, são iniciadas em 1956, com trabalhadores que se dividiam em turnos para que a construção acontecesse 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é claro, havia muitos trabalhadores e a cada dia chegava mais, principalmente vindos de Minas Gerais e do Nordeste do Brasil. Isso porque a construção de Brasília não representava apenas a oportunidade de uma vida nova, mas uma vida melhor e com emprego garantido. A maioria desses trabalhadores não vinham sozinhos, traziam consigo a sua família, o que fez com que logo a cidade, ainda não fundada, tivesse vários habitantes. Enquanto de um lado tinham famílias vendendo todos os seus pertences para irem para Brasília, de outro, várias críticas à construção da cidade. Vários jornais criticavam os gastos públicos dessa nova empreitada, mas os mais descontentes com isso eram os servidores públicos, os que viviam lá no Rio de Janeiro e que precisariam mudar para Brasília. Muitos estavam acostumados à vida no Sudeste, ao clima, às praias, à cultura local. Muitas brigas e discussões aconteceram entre eles. Apesar disso, em 3 anos e 10 meses, Brasília foi erguida no meio do nada. Em 21 de abril de 1960, a nova capital foi oficialmente inaugurada. A data, obviamente, foi escolhida para homenagear Tiradentes, considerado herói nacional por ter lutado pela independência do Brasil. Brasília impressiona pelo traço urbanístico e pelos edifícios monumentais. É uma das únicas cidades modernas reconhecidas como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E hoje Brasília é o coração político do Brasil, palco de decisões históricas, protestos e debates. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E aproveita para se inscrever no canal. Tchau!